poder celebrar o Natal nesse dia 24 de dezembro, um dia muito marcante para as nossas vidas, porque ele antecede o que nós separamos como momento do ano para celebrar algo que faz toda a diferença na nossa vida. Na verdade, nós nem estaríamos aqui se esse evento que aconteceu há milhares de anos atrás não tivesse acontecido. Nós sabemos que o Natal é a segunda data mais importante do cristianismo. Eu digo a segunda data mais importante porque a obra completa de Cristo na vida daqueles que nele creem acontece através da morte e ressurreição na cruz. Mas também é um fato que se ele não houvesse nascido de homem, de mulher, naturalmente como eu e você nascemos, nós não teríamos vivenciado esse grande momento que foi a redenção das nossas vidas. Só que sobre a celebração do Natal, ainda há um pouco de discordância no meio cristão. Pessoas que não concordam com a celebração do Natal, pessoas que não vivem esse momento como ele pode ser vivenciado, e há vários motivos para essa realidade. Então, o que eu gostaria de fazer aqui nessa manhã é começar aqui quebrando alguns mitos sobre o Natal. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Alguns mitos que todo mundo conhece. Para alguns ainda é um fato, para outros talvez seja visto como um mito. E eu quero trazer algumas afirmações que estão em nosso entorno durante uma festa como essa, uma celebração como essa. A primeira afirmação que eu quero trazer é: a celebração de Natal é baseada em uma festa pagã. Isso é um mito ou uma verdade? Uma outra afirmação que eu trago é: não sabemos a data exata em que Cristo nasceu. É um mito ou é um fato? E a conclusão dessas duas afirmações, para muitas pessoas é: já que o Natal é baseado numa festa pagã e não sabemos com exatidão o dia do nascimento de Cristo, então nós não devemos celebrar o Natal. Isso é um mito ou é um fato? E aí? O que você responde? Tem gente que já sabe, tem gente que está envergonhada, né? Mas nós vamos responder isso hoje. É um fato que realmente nós não sabemos com exatidão a data do nascimento de Cristo. É um fato. Mas também existem outros fatos importantes que nós precisamos relembrar ou aprender nessa manhã. Lá na antiga Roma, havia uma festa chamada Festa da Saturnália, que era uma celebração ao deus Saturno, o deus da agricultura. De 17 a 24 de dezembro, eles faziam essas festividades a esse deus. E ao mesmo tempo, no dia 25 de dezembro, haviam festividades na Pérsia e também na Síria ao deus Mitra, que é conhecido como o deus da luz, um deus pagão, uma realidade que muitas pessoas naquela época ainda celebravam. Só que chegou um momento na história que o Império Romano assumiu o domínio do mundo e acabou trazendo também, para o dia 25 de dezembro, essa celebração ao deus Mitra. Então, eles se uniam para celebrar. E hoje nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Então, é daí que veio essa ideia de celebrar o Natal. É isso mesmo? É um mito ou é um fato? Então, nós nos apoiamos numa festa pagã para fazer tudo o que fazemos no Natal? Não, não foi aí que surgiu. É aí que há o equívoco, que às vezes, porque não confirmamos as informações, acabamos reproduzindo. Mas para entender isso, nós precisamos falar um pouco do contexto histórico da igreja primitiva. Por que ninguém tem a certeza do dia em que Jesus nasceu? Um anjo aparece a Maria, diz: ele vai nascer. Por que eles não cuidaram de guardar essa data e de passar isso adiante? É uma pergunta que nós temos que responder. E a resposta é muito simples, porque era uma família de judeus. Judeus. Pastor, o que isso tem a ver? Os judeus naquela época, e alguns até hoje, não celebravam aniversário. Não comemoravam aniversário. E Jesus
nasceu numa família de judeus. Jesus era judeu, é um fato. Alguns judeus modernos hoje, na verdade a maioria, celebram o aniversário. Mas naquela época, o costume era diferente. E Jesus nasceu numa família que não celebrava aniversário. E aí, nós chegamos no momento de formação da igreja, de início da igreja de Cristo. E você sabe que foi ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu em plenitude sobre mais ou menos ali 3.000 pessoas, que eram todas judeus. Todos judeus. Ou seja, a igreja nasce num contexto onde aniversário não é comemorado, não é celebrado. Mas o evangelho continuou avançando. E você sabe que lá em Atos 10, Pedro chega na casa de quem? Cornélio, que era um gentio. E ele prega o evangelho ali. E é a primeira conversão de gentios, que são os povos não judeus. Também temos o estabelecimento da igreja em Antioquia, que era uma igreja 100% gentílica, ou seja, a primeira igreja de gentios é estabelecida ali na Antioquia. E aí, qual era o costume dos gentios no dia do aniversário? Comemorar. E começou o questionamento. Mas vem cá, Jesus é o Senhor da nossa vida. E a gente não vai celebrar o nascimento dele, que mudou a nossa vida, mudou a nossa história? Quando que ele nasceu? E começou aquele questionamento e a tentativa de entender em qual dia Jesus nasceu. E isso que eu estou contando aqui é muitos anos antes da igreja chegar em Roma, da igreja de Cristo chegar em Roma. E aí começaram essas teorias do dia em que Jesus nasceu. E aí, queridos, nós chegamos em Clemente de Alexandria, que era um dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja eram discípulos de primeira, segunda e terceira geração dos apóstolos de Cristo. Só para você ter uma noção, não era gente pequena não, gente de alto escalão aí. Inclusive Policarpo era discípulo do apóstolo João. Então, querido, sempre que você lê um livro dos pais da igreja, esses livros são os mais próximos da realidade das Escrituras, porque eles eram discípulos dos homens que estiveram ali no Novo Testamento, abençoando com a escrita que chegou até nós. Então, Clemente de Alexandria, no livro Estromata, não sei se você já leu esse livro, ele vai falar dessas várias opções do dia em que provavelmente Jesus nasceu. Então nós temos ali 25 de dezembro, que muito provavelmente não foi, por causa da estação do ano que era muito fria, complicado eles andarem tanto, né, viajando ali sem proteção, complicado. Também tem as datas de 6 de janeiro, 7 de janeiro. Então, existe essa diferenciação. Inclusive, algumas igrejas ortodoxas até hoje celebram o Natal no dia 6 de janeiro. Temos também a Igreja Apostólica da Armênia, que é tida como a igreja mais antiga ainda em atividade, que celebra o Natal em 6 de janeiro. Então, há essa diferenciação. E a igreja foi crescendo, foi expandindo, chegou em Roma. Você sabe o que a igreja sofreu através da liderança de Nero. A coisa foi feia e por muitos anos a igreja foi celebrando o Natal por muito tempo sem entender claramente exatamente qual era o momento, mas estava ali. Até que um dia o imperador Constantino, que era de uma família cristã, que era filho de uma cristã bem fervorosa, ele faz uma promessa. Ele diz: se eu ganhar essa guerra, eu vou me converter ao cristianismo. E ele ganhou a guerra. Eu não posso dizer que ele se converteu, posso dizer que ele afirmou que era um cristão. Né? Assim como a gente não pode falar de ninguém, né? A gente não sabe quem é e quem não é, só Deus sabe. Mas ele, inclusive, estabeleceu o cristianismo como a religião oficial. Então agora era parte de algo muito maior. Isso foi até um problema para a igreja, porque por causa disso, a igreja parou de ser perseguida. Pastor, como é que é um problema para a igreja deixar de ser perseguida? Porque quando a igreja deixou de ser perseguida, ela se acomodou. E aí o Espírito Santo, desapareceu da igreja. Às vezes a gente reclama de umas perseguições que passa, mas às vezes elas são as grandes ferramentas para você se manter firme no Senhor.
para você reconhecer que sem ele você não é nada. E que nós não podemos viver sem buscá-lo intensamente. E era o que estava acontecendo. Vieram alguns imperadores após Constantino também, e começaram a forçar. É obrigatório todo mundo ser cristão. E isso aí transformou o cristianismo em uma moda meio forçada. Só que como agora o mundo era cristão, entre aspas, começou a haver um questionamento. Porque de 17 a 24 de dezembro tinha a festa ao deus Saturno. No dia 25 de dezembro tinha uma festa ao deus Mitre. Eles começaram a questionar. Ué, mas nós não somos cristãos? Como é que a gente agora celebra festas pagãs? Não tem sentido. Então, por causa disso, eles acabaram com as festas aos deuses pagãos e estabeleceram o dia 25 de dezembro como o Natal, o dia de celebrar o nascimento de Cristo. Quem entendeu, gente? Deixa eu te perguntar, está errado fazer isso? Está errado? É errado, assim, uma igreja fazer uma conferência para pregar o evangelho no meio do carnaval? É errado? Muita gente diz que é. Será que há um problema? É um erro, dia 25 de dezembro, mesmo não sendo com exatidão a data certa, nós celebrarmos o Natal? E outra coisa, é errado acabar com uma festa pagã de milhares de anos e estabelecer uma festa cristã de adoração ao Redentor? Então, irmão, claro que não é errado. É por isso que nós temos que celebrar e muito o Natal em nome de Jesus. Precisamos celebrar. Imagina, a gente acaba com o carnaval e coloca no lugar o Cristoval. Olha que benção, né? Agora o Brasil inteiro, em fevereiro, vai passar vários dias ali, dançando na presença do Senhor, celebrando o Senhor. Olha que benção. Não tem nada de errado. Na verdade, foi uma grande bênção. Então, o primeiro mito que nós quebramos aqui é que a celebração de Natal é baseada em uma festa pagã. E o segundo, que nós estabelecemos como verdade, é que realmente não sabemos com exatidão a data de nascimento do nosso Senhor Jesus. Outra afirmação, a árvore de Natal tem as suas origens no paganismo. É uma outra afirmação. Pastor, é um mito ou é um fato? Mais uma vez, a internet aceita tudo. Você encontra de tudo na internet. Tem gente que diz que a árvore de Natal surgiu da adoração dos pagãos a árvores, mas os pagãos sempre adoraram árvore, sol, lua, estrela, adoram tudo, né? Tudo que aparece é objeto de adoração. Não tem nada a ver com isso. É verdade que os pagãos sempre adoraram árvores, mas a árvore de Natal não veio daí. É uma mentira, um equívoco. Não há prova alguma disso. Inclusive tem a história que diz que os pagãos matavam seus inimigos, cortavam as cabeças e penduravam nas árvores. E daí que vieram as bolas da árvore de Natal. Olha que coisa legal, gente. Olha isso. Que coisa... Você pesquisar, você vai ver. É isso aí. Irmão, é cada coisa que tem na internet. Por isso, confirme tudo que você lê na internet, tá? Tudo que você assistir, você confirma aí, por favor. Que coisa horrível. Meu Deus. Queridos, a realidade é que o Natal foi celebrado na igreja cristã por pelo menos uns 1000 anos sem árvore de Natal. E como é que a árvore de Natal surgiu? Lá no ano 1400, um missionário, pastor, ele foi evangelizar uma cidade na Europa. Ele chegou naquele lugar para falar do amor de Jesus. Inclusive, alguns países da Europa, em algumas localidades da Europa, há um costume de que sempre que uma criança nasce, eles enfeitam uma árvore para celebrar o nascimento daquela criança. Você já foi lá em Zurique, em alguns lugares ali da Suíça, em outros lugares da Europa, você vai encontrar. Você passa na rua e vê na frente das casas árvores enfeitadas. Aí você pergunta, o que é isso? É a comemoração do nascimento de uma criança. É um costume local naquele continente, em vários países. E ele chegou nessa cidade. E ele foi tendo êxito na pregação do evangelho. Muitas pessoas foram se convertendo ao ponto de que começaram a construção de um templo para adorar o Senhor Jesus naquela localidade. E conta o relato que eles estavam ali trabalhando, as pessoas foram embora, e ele, esse pastor, esse missionário, sentou debaixo de um pinheiro, de vários pinheiros, e ele começou
a pedir a Deus criatividade para explicar claramente o Natal àquele povo dali. E ele começou a orar. E ele caiu no sono. E quando ele acordou, o que ele viu de primeira foi a luz das estrelas passando por entre as folhagens dos pinheiros. Não eram os pinheiros que os europeus usavam, era qualquer árvore. Mas ele viu. E quando ele viu, ele pensou assim, eu acho que Deus está me respondendo. E aquilo começou a encher o coração dele, e ele começou a pensar em uma árvore para simbolizar aquilo. E aí o que ele fez? Ele decidiu que ele iria escolher um pinheiro. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro é uma árvore cujas folhagens nunca caem. E aquilo deveria simbolizar a vida eterna que Jesus nos traz. Ela nunca acaba. Ele escolheu colocar as estrelas ali, posicionadas ali. Por quê? Porque lá em Filipenses está escrito que nós cristãos devemos brilhar como as estrelas no meio de um mundo em trevas. E ele decidiu colocar uma estrela maior lá no alto da árvore, porque Jesus é a estrela da manhã. E a estrela que guiou aqueles pastores até o local em que Jesus estava. Então, daí surgiu o costume da árvore de Natal na vida de um cristão. Mas não para por aí, porque ninguém reproduziu isso não. Sabe assim, a pessoa que não é conhecida faz alguma coisa e ninguém reproduz. Mas lá, por volta de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, já ouviu falar dele? Ajudou a gente aí algumas coisas, né? Martinho Lutero, ele estava dando uma caminhada na floresta, na véspera de Natal. E de repente ele ficou maravilhado com a visão que ele teve da luz das estrelas passando por cima dos pinheiros. Ele ficou impactado com aquilo. E ele quis reproduzir aquilo na casa dele. E ele montou o quê? Uma árvore de Natal. E ali começou um problema, porque cristãos e protestantes entraram no que até hoje vivem, né? Uma grande batalha com relação a esse símbolo, que não é um costume bíblico, mas é algo que claramente representa, para quem entende, algo muito maior do que apenas uma árvore que é colocada na nossa sala. Então, daí veio esse costume da árvore de Natal. Outro dia, uma igreja nossa fez uma postagem de um culto que tinha uma árvore de Natal em cima do púlpito. A gente ia colocar, só que eu avisei muito em cima da hora para os irmãos aí. Faltando um dia pedir uma árvore de Natal é complicado, né? Mas tudo bem. E aí, esse vídeo viralizou. De repente você viu, se você acompanha aí. Viralizou por quê? Um monte de crente criticando o quê? A árvore de Natal em cima do púlpito. Irmão, acho que é por causa desses crentes que tem muita gente que não veio para a igreja. Porque, meu Deus do céu, complicado. Mas às vezes fazem isso por quê? Porque não pesquisou mesmo para entender a verdade. Mas nós temos que conhecer a verdade, porque a verdade o quê? Nos liberta, né? E se tinha alguém que não conhecia ainda, você está conhecendo hoje. Amém? Amém? Então, o mito que eu estou quebrando aqui agora é que a árvore de Natal tem as suas origens no paganismo. Não tem. Ok? Agora também não adianta eu colocar a árvore de Natal e enfeitar tudo bonitinho e não falo nada de Jesus na noite de Natal, né, irmão? Aí você também tem que melhorar, né? Tem que melhorar, porque aí não tem sentido. Aí não tem sentido. Então a gente tem que entender isso. A árvore de Natal, na verdade, foi criada por um missionário. Olha que coisa linda. É um fato, é um fato. E as últimas duas afirmações que eu quero aqui trazer é que é errado dar presentes uns aos outros na época de Natal. Isso é um mito ou é um fato? Para quem gosta de receber presente, sempre vai ser mito, né? E o outro é, o Papai Noel é uma invenção para estimular o comércio. Isso é mito ou é fato? Bom, vamos lá. Se você entende que é errado dar e receber presente no Natal, não tem problema algum. Eu só te peço uma coisa. Que você fale para os seus amigos e parentes entregarem lá em casa o presente que seria para você. Tá bom? A gente não tem problema com isso. Tá bom? Então tá tudo certo. Fica tranquilo, a gente passa o CEP, endereço completinho, tá? Fica à vontade. Passa a chave Pix também, quem quiser também. Eu não vou abençoar com o Pix, a gente passa também. É benção. Mas, queridos,
A verdade é, por que dar presente de Natal para outras pessoas se o aniversário é de Jesus? Por quê? Vou responder de duas formas. Primeiro, não é obrigatório nem é proibido. Se você prefere não dar, problema zero. Se você gosta de dar, problema zero. Contanto que, de alguma forma, Jesus seja celebrado na sua noite de Natal. E se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Mas você sabia que é um costume bíblico o povo presentear uns aos outros? Há umas semanas atrás eu preguei no texto de Neemias 8. E o tema foi Reformados pela Palavra. E eu contei que, enquanto Esdras lia a palavra, o povo foi tão impactado pela leitura da palavra que o povo começou a chorar arrependido. E aí Deus disse assim: eu reconheço o arrependimento de vocês, mas hoje não é dia de chorar, não. Hoje é dia de festejar, porque a minha palavra está voltando a ser lida na minha Jerusalém. Então, vocês têm que comer umas carnes gordas, está no texto, você lê lá. E vocês devem presentear uns aos outros, para celebrar o que está acontecendo, a minha presença, a reverência à minha palavra. Ou seja, ele estimula o povo, num culto de adoração a ele, a presentear uns aos outros. É natural a gente presentear uns aos outros. Agora, se você prefere não presentear, não tem problema. E se você gosta muito de presentear, ok. Mas uma coisa que eu sempre pergunto para as meninas, elas hoje entendem um pouquinho mais, ainda não entendem tudo. Eu pergunto: quem está fazendo aniversário hoje? Aí elas respondem: Jesus. Antes de falar Papai Noel, não sei o que, e tal. E era aquilo. E você vai ensinando. E aí ontem eu perguntei: e o que vocês vão dar de presente para Jesus? Aí eu ensinei, que elas não sabiam. Eu falei: olha, o coração de vocês. Aí eu perguntei: Rebeca, o que você vai dar de presente para Jesus? Meu coração. Ana, meu coração. Pastor, nem entendo o que estão falando. Amém, mas eu vou semear até que elas entendam. Em nome de Jesus. É o nosso papel. A gente tem que fazer isso, né? Então isso é muito importante. Então, queridos, não há problema. Agora, eu sou totalmente contra a banalização do Natal, transformando só em amigo X, não sei mais o que é, comida gostosa, acaba a noite, Jesus nem foi reverenciado e nem apareceu lá, né? Nem apareceu. Naquela casa ele não apareceu, porque ninguém fez menção ao Natal. Ah, pastor, mas eu fico numa casa que nem todo mundo é crente e tal. Nem todo mundo é crente, mas todo mundo fala alguma coisa, né? Cada um fala uma coisa, fala um negocinho ali, né? E o crente fica ali inibido. Não vou falar nada que pode incomodar. Irmão, que se incomode, mas que entenda que é Jesus o Senhor da vida deles. E deve ser. Amém? Uma oração, quem vai rejeitar a oração? Você lê um texto? Gente, não. O crente tem que ser mais ousado. Tem que ser mais corajoso. O crente tem que marcar território onde ele chega. Amém? Em nome de Jesus. A outra afirmação. E o Papai Noel? E aí? Irmão, você vai achar que eu estou inventando, mas não é. A raiz vem de um bispo, pastor. Sabe qual é o nome do pastor? Nicolau. Isso aí mesmo. E pastor, agora que eu vou levantar mesmo. Já estava querendo levantar, agora eu vou. Ué, é isso. Nicolau era de uma família muito rica. E ele nasceu no ano 270. E ele ajudava muito os pobres com as posses que ele tinha. Ele começou a ficar conhecido como alguém que presenteava crianças pobres. Isso aconteceu mesmo. E ele se tornou um bispo ali onde hoje é a Turquia. E ele morreu pela causa de Cristo. Essa é a história de Nicolau. Mas há dentro dessa história uma outra história que não é diretamente comprovada. Tá? Então não estou dizendo que é um fato, é uma história. De que havia um costume que quando um pai fosse entregar sua filha em casamento, ele deveria dar muito dinheiro. Tá muito diferente hoje não, né? Ora aí por mim que são duas. Muito dinheiro tinha que dar. Era assim. E tinha uma família muito pobre. O pai tinha 3 filhos. Esse costume era tão sério que algumas mulheres se prostituíam para não passar fome. Só para você entender. Uma coisa séria. E aí, o pastor Nicolau ficou sabendo disso. Mas ele não gostava de aparecer. Ele não gostava que as pessoas soubessem que era ele que estava ajudando. Então, o que ele fez? Em uma noite
bem na madrugada. Ele, enquanto todo mundo estava dormindo, pegou um saco de moedas de ouro e jogou pela janela dessa família. Aí quando o pai pegou, ele ficou feliz da vida porque ia poder casar a filha mais velha. O mesmo aconteceu na segunda filha desse pai. E aí na terceira ele ficou curioso. Quem é que está fazendo isso? E ele ficou esperando. Quando a sacola caiu lá, o que ele fez? Saiu de casa para ver quem era. Aí encontrou quem? O Nicolau. Pastor, isso é um fato? Não sei. Mas muita gente defende que é um fato. Mas e daí a questão do Papai Noel? O que fizeram? Aproveitaram esses relatos para dar uma chance de lucrar no meio do Natal. Porque ninguém gosta de perder, né? Então, esquece-se Jesus, esquece a história do Nicolau e só fala do famoso Papai Noel, né? E de alguma forma vem presentear. É isso que está acontecendo. Então, o que um cristão faz? O cristão fala sobre Papai Noel para contar a história. Para que os nossos filhos entendam a história. Mas diz, é para Jesus, né? As meninas lá já sabem que Papai Noel, no dia entrou no elevador, aí, no dia não, foi essa semana. Entrou no elevador, aí elas estavam com alguma coisa de Natal, não sei o que era. Aí a moça que entrou falou, tá esperando Papai Noel? A Rebeca, a gente não acredita em Papai Noel, não. Parece ser posicionada mesmo, hein? Essa é posicionada. Tudo bem, penso. Mas às vezes você vai ver ela falando do Papai Noel. Tem 3 anos de idade, né, irmão? Ainda não entende tudo claramente. Não entende tudo claramente. Então a gente continua semeando até que possa entender. Perfeito, queridos? Quem entendeu? Então é errado dar presentes uns aos outros na época de Natal? Errado é não entregar pra gente lá em casa, né? E o Papai Noel é um aproveitamento de um relato para poder ter lucro no meio do Natal. Mas a figura que baseia, não. Ele realmente existiu, o Nicolau nasceu em 270 e você conhece agora a história. Até aí tudo bem? Então eu quero encerrar aqui nesses 10 minutos só respondendo uma pergunta. Por que nós devemos celebrar o Natal? Se agora eu estou tendo clareza dessas afirmações que nos rodeiam no meio desse momento, dessa celebração, eu queria que você abrisse em Lucas 2, de 8 a 14. Lucas capítulo 2, de 8 a 14. Não dei todos os detalhes, mas eu dei os principais, tá, queridos? Depois você pode pesquisar mais e vai ser bom. Diz assim o texto. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Então o anjo lhes disse, não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Amém. Queridos, esse texto nos ensina muito do porquê nós devemos celebrar o Natal. Primeiro, nós devemos celebrar o Natal porque recebemos boas notícias de grande alegria. É o que diz o verso 10. Então o anjo lhes disse, não tenham medo, pois trago boas novas, boas notícias de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Irmãos, pensa no mundo em caos. Nações contra nações, governos opressores. As famílias viviam um verdadeiro campo de batalha na sua casa. O mundo mergulhado no pecado. A coisa era feia. Então, Deus manda um anjo no meio de um mundo atemorizado, aterrorizado. E ele diz, fiquem tranquilos, não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. São novas de alegria? São novas de grande alegria. Não é qualquer alegria, mas é uma grande alegria.
O que ele estava dizendo é o mesmo que ele diz para mim e para você. Ele diz, olha, eu sei que a sua vida pode não estar exatamente como você sonhava. Eu sei que talvez você esteja vivendo lutas, desafios. Eu sei que às vezes está pesado. Esse ano não está se encerrando exatamente como você queria, mas fiquem tranquilos, porque eu estou trazendo a vocês boas notícias de grande alegria. O Jesus que nasceu em Belém é aquele que veio para colocar em ordem todo o caos no mundo e na nossa vida. Esse é o Natal. E o maior caos da nossa vida é o que é provocado pelo pecado. E só Ele poderia resolver o problema do pecado. Posso dizer o que significa o Natal na versão de hoje? Meu filho nasceu, vai ficar tudo bem. É isso que ele estava dizendo. Fica tranquilo, está tudo certo. Sabe, querido, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei quais são todos os detalhes do que você vive hoje. Mas fica tranquilo, porque se Jesus nasceu na tua vida, vai ficar tudo bem. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar provisão no meio da necessidade. Ele vai te dar direção no meio das difíceis decisões. Ele é um Deus de milagres. Aquilo que você tem certeza que é impossível acontecer, Ele tem certeza que Ele pode fazer acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nascimento dele foi um milagre. E nós precisamos acreditar nisso. São novas de grande alegria. Segundo, porque devemos celebrar o Natal? Porque o próprio Deus celebrou. Essa ideia de especial de Natal, vocês acham que é do Juninho? Não é não, irmão. Aqui, de 11 a 14. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Quem é que está falando isso, gente? Assim, é um negócio normal, assim, um anjo aparecer, falar? Para mim não é não, se para você é, legal. Eu já acho bem sobrenatural. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, eram quantos anjos? Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Queridos, o próprio Deus celebrou o Natal. Ele podia ter simplesmente falado no ouvido de Maria, mas Ele mandou um anjo. E não satisfeito com o anjo, Ele agora manda para aqueles pastores um anjo acompanhado de um exército celestial. O primeiro especial de Natal da história foi aqui em Lucas 2. Primeiro especial. Uma baita de uma festa que ele fez. Imagina isso acontecendo. E eles cantando glória a Deus nas alturas. Meu Deus, o próprio Deus celebrou. Quem foi que mandou o anjo, gente? Quem foi que mandou o exército celestial? Irmão, quem foi que fez questão de transformar o Natal num evento sobrenatural? O próprio Deus. Se ele fez uma grande festa, nós também devemos fazer uma grande festa. Você pode celebrar o Redentor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Precisamos celebrar. Se é para ele, pode aplaudir mesmo. Celebrar o Redentor, o Salvador. O crente precisa aprender a celebrar. Nós somos o povo mais festeiro dessa terra. Irmão, sem a gota de álcool. Porque se colocar, você fica mais complicado, que o crente é meio estranho, né? É ou não é? Meu Deus! Que bênção! Sabe uma coisa que você tem que fazer hoje, nessa noite de Natal? Uma grande festa de celebração ao Senhor. Em nome de Jesus. Terceiro, por que devemos celebrar o Natal? Porque é uma oportunidade de resgatar e apresentar o verdadeiro sentido do Natal. Olha o que diz o texto. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, não há nada melhor e maior do que a alegria da salvação. Nada. Eu sei que você teve muitas alegrias nesse ano, mas também teve momentos difíceis, né? Semanas atrás celebramos um título. Há 2 dias atrás foi um chocolate que nós tomamos ali, né? Misericórdia. Tem dia bom e tem dia mal. É assim. Faz parte, né? E a vida é assim. Nós tivemos vitórias em família, também tivemos derrotas. Vitórias na vida financeira, também tivemos derrotas.
vitória na saúde, também tivemos derrotas. Vivemos. É assim. A vida é assim. Mas sabe por que a alegria da salvação é maior e melhor? Isso aqui você precisa saber de cor. Por quê, pastor? Porque os momentos de alegria que podemos ter nessa terra são passageiros. E eles sempre dependem de circunstâncias favoráveis. Mas a salvação não tem a ver com algo passageiro ou uma circunstância que pode acontecer ou não. A salvação já foi liberada e ela perdura para a eternidade. Ela não pode ser perdida. A salvação não, mas a alegria da salvação pode. E às vezes, você chegou no momento desse do ano e por algum motivo você não está desfrutando da alegria da salvação. Porque as dores da vida, as preocupações da vida, às vezes, nos levam ao esquecimento. Nós esquecemos o que Cristo fez por nós e que isso foi suficiente. Então, querido, para quem esqueceu da alegria da salvação, para quem talvez tenha perdido a alegria da salvação, para você que de repente está incomodado com algo que aconteceu ou não aconteceu, ei, câmeras em mim, se você puder, preste atenção nisso. Se você, por acaso, está encerrando esse ano um pouco pesado com o que aconteceu, o que não aconteceu, não está conseguindo celebrar tanto, é muito simples resolver isso. Comece a celebrar o que você recebeu na manjedoura. O Redentor nasceu. E por isso, amanhã não sei se vai ser bom ou mal o dia. Uma coisa eu sei, Jesus estará com você e um dia ele voltará para te buscar. O que aconteceu em Belém é suficiente para nós nos alegrarmos hoje. E termos a certeza de que ele cuida de nós. Pastor, o que é a salvação? Como é que eu sei se eu sou salvo ou não? Primeiro, você precisa entender se você realmente se arrepende dos seus pecados. E se você se arrependeu diante de Deus, você disse para ele, eu reconheço que sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Segundo, você precisa saber se você está caminhando com ele. Porque talvez nesse ano você não tenha caminhado com ele. Talvez nesse momento você não esteja caminhando com ele, mas ainda bem que você está aqui, querido. Porque hoje você pode retomar a tua caminhada com Cristo. E você pode receber de novo essa alegria da salvação. Essa alegria da salvação em nome de Jesus. Isso é tão importante. Mas aí, quando nós resgatamos essa alegria, nós recebemos uma responsabilidade. Sabe qual é? É de apresentar essa mesma salvação que nos alegra a outras pessoas. E qual é o momento do ano em que nós encontramos as pessoas mais importantes da nossa vida? Qual é o momento? Natal, geralmente é assim, né? A não ser quem está muito distante e não é possível acontecer. É nesse momento. Pastor, o que você está falando? Hoje, você precisa dar um jeito de, nessa noite, apresentar o Natal verdadeiro para as pessoas que estarão com você. Você precisa pedir 5 minutos. Você vai receber no final aqui do culto um cartão que é um resuminho dessa parte da palavra aqui. Se você quiser, você lê para eles na hora. Você vai transformar a tua noite de Natal numa noite abençoada. Ah, pastor, vou estar com o pessoal que bebe, que não sei o quê. Irmão, ok. Então eles bebem e você anuncia o Natal. Amém? Você vai separar um espaço da gente. Quero fazer oração aqui. Posso fazer oração? Para Deus abençoar a nossa vida? Aí nessa oração você fala, né? E não é só Deus abençoar a vida não, né? Tem que mudar de vida também, né? Senão não adianta. Ou seja, você aproveita. Nós temos que fazer isso. Porque nós precisamos desfrutar da alegria da salvação. E a minha oração é para que em cada casa aqui representado na sua ceia de Natal, Jesus seja adorado, pessoas sejam transformadas e o Natal faça sentido de verdade. Em nome de Jesus. Penúltimo lugar. Por que devemos celebrar o Natal? Porque é uma grande oportunidade de reconciliação. Diga reconciliação. Olha o verso 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Irmãos, desde o ano 27 a.C., a famosa Pax Romana, paz romana, ela tinha alguma eficácia. Mas ela não estabelecia verdadeiramente a paz na terra entre as pessoas. Por quê, pastor? Porque é impossível você estar em paz com as pessoas sem antes estar em paz com Deus. A primeira paz que nós temos que ter é a paz com Deus. E quando Jesus nasce, ele estava dando a oportunidade do ser humano fazer as pazes com Deus.
Porque enquanto nós vivemos escravos do pecado, nós estamos guerreando com a santidade de Deus, com a presença dele. Então nós precisamos acabar com essa guerra. Você pode acabar com essa guerra hoje. Você pode dizer: Deus, tá bom, eu recebo a tua paz. E eu faço as pazes contigo, eu quero viver a tua vontade. Pode fazer isso nessa manhã de Natal. Que presente lindo você pode dar ao Redentor nessa manhã, dizendo: o meu coração é teu. Você pode fazer isso hoje. Então, quando você está em paz com Deus, você também fica em paz consigo mesmo. Por quê? Porque enquanto nós não estamos em paz com Deus, nós não entendemos o nosso propósito, a nossa missão. Então nós vivemos a vida tentando encontrar propósito e missão em relacionamento, em dinheiro, em vida profissional, em um monte de coisa, em viagem, e a gente fica ali e não consegue. E essa paz nunca toma o nosso coração. Mas quando você baixa a guarda e diz: tá bom, Senhor, eu sei que está aos 47 do segundo tempo, mas eu hoje faço as pazes contigo. E a partir daí, eu estou habilitado a fazer as pazes com outras pessoas. E deixa eu falar para você que é crente uma coisa importante. Se você está com problema em relacionamento e não está resolvendo, você está errado. Porque o crente, ele vive relacionamento saudável. Então você ir para uma noite de Natal celebrar Jesus sem resolver pendências relacionais, a sua celebração não é completa. Que bom que você tem um tempo inteiro desse dia para ligar para alguém hoje, né? De repente você vai encontrar essa pessoa hoje. Irmão, crente não tem ranço. Crente não fica amargurado. Crente resolve os problemas. Estou dizendo que crente não tem problema. Irmão, nós somos diferentes, não somos? Né? Cada um de um jeito. Então uma hora bate de frente, normal. É assim. Mas o que não é normal para o crente é ele ficar jogando para debaixo do tapete a pendência com aquela pessoa, ele vai empurrando e vai. E vai levando. E vai levando. Não. Nós somos cristãos. Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Nós nos reconciliamos com ele na cruz e agora nós nos reconciliamos com outras pessoas. Quem está entendendo, gente? Irmão, nós temos que celebrar hoje o Natal zerado. Vai chegar zerado, vai chegar leve, sabe? Leve. Tirar o peso das costas. Resolvi. Ah, pastor, eu pedi perdão, não perdoa não. Problema da pessoa. Ela que vai carregar. Mas você vai ficar livre, ó. Tranquilo. E vai perdoar também, que a gente também tem que perdoar as pessoas. Ó, tô carregando um tempão, vou ligar pro miserável, vou falar: te perdoo, miserável. Te perdoo, porque eu não abro mão de desfrutar da alegria do Natal. De ter o Senhor Jesus na minha vida. Então, paz na terra aos homens. Nós precisamos restaurar relações quebradas, tensas. É tempo de dizer: sinto muito, me perdoa. Se você estiver do lado de alguém que você pode fazer isso, você pode fazer agora. Você me perdoa. Dá um abraço, dá um beijo, não sei. Dá um cheiro. Não sei. Alguma coisa você pode fazer. Porque é o seu momento. Mas que nessa noite de Natal, nós possamos realmente viver o Natal em nós, para então propagar o Natal através de nós. Amém? Em último lugar, por que devemos celebrar o Natal? Porque nos enche de esperança pelo que está por vir. Olha o que diz o verso 20. Leia aí comigo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você sabe que o Natal, falei isso aqui no especial, é o cumprimento de uma profecia. No Antigo Testamento, Deus usou patriarcas, profetas, objetos simbólicos como o tabernáculo, o templo, a Arca da Aliança, efeitos sobrenaturais, milagres como a nuvem de dia no deserto, a coluna de fogo à noite e tantos outros momentos que o povo de Deus experimentou e que, na verdade, era o Senhor nos direcionando, apontando para algo que havia de acontecer, haveria de acontecer, que é a vinda do Messias. Então, quando Jesus nasce, aquela profecia se cumpre de uma vez por todas. E aí, quando os pastores contemplam o que estava acontecendo, o texto diz que eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Ou seja, eles estavam felizes porque a profecia estava cumprida. Eles celebravam. Sabe, querido, por que a gente pode se alegrar no Natal e devemos celebrar? Porque quando a gente se lembra do que Jesus já cumpriu de suas promessas, nós enchemos o nosso coração de certeza de que as outras promessas que não se cumpriram ainda vão se cumprir. Então, quando você celebrar, celebre o que aconteceu
e celebre também o que irá acontecer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Deus tem muitas promessas para cumprir em 2024 sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez algumas promessas se cumpram nessa noite de Natal, na tua casa, na tua vida. E nós precisamos começar a celebrar antes, encher o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, de entender que lá atrás Ele cumpriu promessas, e se Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, hoje ainda Ele cumpre promessas, amanhã Ele cumprirá promessas. Mas isso só aconteceu porque lá em Belém, Jesus nasceu. Nasceu o Redentor, o Natal aconteceu. Por isso eu te desejo um Feliz Natal, que pode acontecer sem rabanada, mas não tem sentido algum sem a presença de Jesus. Nós reverenciamos o Redentor nessa manhã, nós adoramos a Ele. Você pode fazer isso agora, você pode celebrar, diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu te amo, Jesus, obrigado, eu te celebro nessa manhã em nome de Jesus. Mas eu queria que você fizesse isso também com o seu coração, porque existem pessoas aqui nessa manhã que precisam alinhar o coração com o coração de Deus. Você precisa hoje dizer: Deus, tá bom, eu já vivi muitos natais sem realmente desfrutar do que é o Natal, mas hoje eu não abro mão. Eu quero que o Natal comece aqui em mim nessa manhã, que a minha noite de Natal seja regada pela Tua presença e que eu tenha certeza de que eu estou contigo e por isso o Senhor está comigo em tudo que eu faço e em tudo que eu farei, no nome de Jesus. Eu quero convidar todos a fechar os seus olhos, a baixar as suas cabeças nessa manhã. E nesse momento todos vão repetir uma oração, no fundo do coração, não precisa ser em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã de Natal, eu reconheço a Tua presença. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso da Tua presença todos os dias da minha vida. Por isso eu te convido a tomar conta do meu dia de Natal.